Celebrando a vida e a saúde, as graças maiores que Deus nos concedeu, estamos dando início a mais um programa Estrela Guia na TV. A você, minha telespectadora amiga, a você, meu telespectador amigo, das cidades de Santos, São Vicente e toda a Praia Grande, que nos honram com a sua audiência, nosso muito obrigado. E hoje, na certeza de que, mais uma vez, o programa Estrela Guia na TV vai poder colaborar de uma forma efetiva, trazendo a vocês informações desconhecidas da maioria da população, mas que são fundamentais para o tema de hoje, que é saúde. No programa passado, o Dr. Maurício, oftalmologista, que esteve aqui conosco, o programa teve uma repercussão muito grande. O Dr. Janduí deve ter ficado muito contente. Dr. Maurício, parabéns, obrigado. E obrigado também pelo trabalho que o senhor se propôs a fazer conosco na creche, oftalmologista. Ele vai examinar as crianças da creche toda, a questão da visão, né, porque é fundamental, às vezes as crianças têm algum problema nela. Então, doutor Maurício, vai cortar um pouquinho, porque hoje a gente tem um programa recheado também, como foi o seu. Muito obrigado por ter estado conosco, muito obrigado pela continuidade da amizade e dessa parceria que nós estamos iniciando com a creche Estrela Guia. Hoje o tema saúde, atividade do dia a dia. Eu sou um protagonista desse tema e é com muito prazer que eu quero apresentar a vocês o professor de especialidade Hélder Xavier de Oliveira. Eu fui ler o nome todo porque eu falo com ele 2 vezes por semana no mínimo, chamo de Hélder. Hélder, obrigado por estar conosco, viu? É um grande prazer, Walter, estar aqui com você, poder trazer uma informação na área da saúde. Novamente a saúde. Que saúde, gente? Vocês vão ficar surpresos com o que ele vai nos ensinar, como ele me ensinou também. Mas antes que a gente passe ao tema, eu quero agradecer, no último programa eu esqueci de agradecer a essa maravilhosa equipe de produção, a Gise, Murilo, Marcelo, Vitor, Thaísa, Dona Joana, que faz o melhor café da TV Com, café maravilhoso, Dona Joana. E o Reale, que está mais uma vez de férias. Eu não sei quantas férias o Reale tem direito por ano, mas como ele trabalha muito, eu acredito que sim. Se não fosse esse pessoal, magnífico, que trabalha com muito amor, com muita dedicação, certamente o nosso programa não estaria aparecendo tão bonito na vossa telinha. Mas, sem mais delongas, vamos conhecer o primeiro de tudo, e sempre como eu faço, vamos conhecer um pouquinho o Hélder, professor Hélder. Hélder, você não é convidado, você já é um amigo e continua sendo aqui como todos os outros amigos. Casado? Casado. Com a TM Cristina Sakai. Muito bem casado. Aproveita e faz a média, ótimo. Mas é assim, muito bom isso. Nasceu onde, Hélder? Em Santos. Nasceu em Santos. Nasci em Santos, sempre morei em Santos. Sou caiçara. Não é caiçara? Caiçara mesmo. Eu vou passar um pouquinho para vocês, porque para que vocês não pensem que o Hélder simplesmente, sem maior preparos, é um simples, mas importante também, um preparador físico. O currículo do Hélder, ele é bacharel licenciado em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos, a FEFES Unimes. Pós-graduado em Condicionamento Físico para Grupos Especiais e Reabilitação. Vou repetir. Pós-graduado em Condicionamento Físico para Grupos Especiais e Reabilitação. Vocês vão ver o que é que ele tem para nos falar. Reabilitação cardíaca, desculpe. Responsável técnico pela Academia Prime Prax, na prescrição de exercícios para disfunções da coluna cerebral, joelhos e tornozelos e pés por aí. Aproveito a oportunidade de mandar um abraço ao Dr. Miguel,
Luana, enfim, a todo aquele pessoal que está lá sempre nos ajudando. Ele é membro do grupo transdisciplinar chamado Espaço de Ser Vivo. Helder, o que é isso, grupo? A gente juntou algumas cabeças diferentes para poder entender o ser humano de uma forma mais ampla. A educação física, que é o que me fascina, né? É o que me move para frente, ela é uma área da especialidade, uma área do conhecimento humano que sozinha não dá conta de entender e atender todas as necessidades do ser humano. E aí vem uma questão bastante importante que a minha visão sobre você, por exemplo, é interpretada baseado no meu conhecimento dessa área. Né? Mas é muito importante, relevante e desejável que outras áreas conversem com a educação física, né? E nesse espaço a gente tem a oportunidade de dialogar abertamente com outros profissionais. A gente tem lá psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, uma ortodontista. E quando a gente dialoga sobre um problema ou uma necessidade de um cliente, todos contribuem com a sua visão de uma forma bastante rica e isso facilita o entendimento de todos os outros profissionais sobre aquela pessoa. Então, quem está atuando diretamente na necessidade do cliente consegue ampliar a sua visão e atender de uma forma bastante interessante aquela deficiência na saúde daquela pessoa. O nosso foco é tratar e cuidar da saúde. Então, a gente tem a possibilidade de conversar entre as áreas. Esse termo transdisciplinaridade, ele tem muitos significados, mas a gente, para simplificar, é uma conversa entre as diversas áreas do conhecimento. Com isso, você já nos disse que fazer ginástica não é apenas fazer ginástica, não é apenas um exercício. Né? Aqui existem outros fatores agregados que possibilitam até um melhor aproveitamento de todos, e esse grupo ele discute isso. Mas vamos dar uma continuidade? Vamos. Depois ele volta, viu, gente? Pronto, seu programa, ele volta. Especializado em atender pessoas de meia idade, que é o meu caso, e idosos dos outros. Isso. Mas você atende jovens também, pessoas mais novas? Sim, sim. Vou chamar o Hamilton de meia idade e vai ter ligado. Por conta da minha especialização, a maior parte das pessoas que desenvolvem, por exemplo, cardiopatia, diabetes, hipertensão arterial, pessoas com problema de colesterol alto, são pessoas na faixa etária dos 40, 50 anos, então é comum que eu atenda pessoas nessa faixa etária para cima. Infelizmente, hoje a obesidade infantil é uma realidade triste e que essas doenças crônico-degenerativas comuns no século XXI, na fase adulta, infelizmente também são comuns agora na infância e adolescência. Mas eu trabalho especificamente e há algum tempo com adultos, né, pessoas de meia idade e idosos. Eu me especializei em atendimento a essas pessoas. Mas não que eu não atenda as crianças ou os adolescentes. Mas é incomum. Por exemplo, na Prime Praxis eu atender crianças. Mas lá nós temos, sim, por exemplo, algumas pessoas bem novas, crianças mesmo, poucos adolescentes. A grande maioria é adulto, pessoas de meia idade. A grande maioria. Eu sou testemunha, vou dar aqui um testemunho. O Dr. Miguel Antônio Mastropaulo, que é o quiropraxista, né, da Prime Praxis, e me livrou de uma cadeira de roda, de uma mesa cirúrgica da coluna. Já fizemos 2 programas com ele, deve voltar brevemente conosco. É um trabalho em conjunto do Helder, né, com o Dr. Miguel Antônio, a quem eu agradeço e sempre aqui divulgo a quiropraxia, porque é um conjunto, a continuidade. Se não fosse o Helder com o trabalho específico dele, detalhado, técnico, altamente técnico, em conjunto com o Miguel, certamente eu, por exemplo, não estaria aqui andando, falando e ensinando. Helder, o ato de cuidar da saúde envolve muitos fatores. Cite alguns.
Ó, gente, prestem atenção, vocês vão ver quanta coisa errada nós fazemos no nosso dia a dia, hein? Quando a gente fala em saúde, né, as pessoas elas têm a ideia, bom, de que saúde é ausência de doença. Na verdade, a saúde é muito mais do que isso, né? Existe uma definição bastante conhecida da Organização Mundial de Saúde, que definindo a saúde, né, como que a saúde não é simplesmente a ausência de doenças, mas ela é um bem-estar físico, mental e social. E isso é bastante relevante, porque não basta você estar bem fisicamente, se psicologicamente você não está bem. E a mesma coisa socialmente. Então a saúde é muito mais ampla do que simplesmente falar que você não está doente, então eu sou saudável. E tem muita coisa que influencia nisso, né? Esses três aspectos, o físico, o psíquico e o social. Então, por exemplo, hoje a atualidade nos traz muita correria, estresse, as pessoas têm uma rotina muito agitada, muitas pessoas são muito atarefadas. E isso gera um estado de estresse que talvez não seja tão interessante assim para a saúde, né? E isso passa a se tornar negativo. A má alimentação, por conta dessa rotina acelerada, as pessoas nem sempre se preocupam em alimentar de forma adequada. E aí as escolhas alimentares nem sempre são as melhores, né? Então, e a tendência é cada vez ficar pior, porque entra-se num ciclo vicioso de sedentarismo, má alimentação e estresse, e todo esse conjunto certamente não contribui para a saúde. Então a gente precisa cuidar da saúde, sim, só que não é tão simples quanto parece, né? A gente precisa parar para pensar como que eu quero estar, por exemplo, daqui a 20 anos. Se eu continuar nesse ritmo acelerado, provavelmente o meu organismo não vai dar conta de executar as tarefas que eu faço hoje da mesma forma. Então é bastante importante e relevante eu entender que o bem-estar físico, psicossocial, ele tem que estar em harmonia. Então, se eu não estou bem com a família ou no trabalho, tem alguma coisa me incomodando, e isso gera desconforto suficiente para causar dano à minha saúde, certamente eu preciso me preocupar com isso. E aí a saúde, ela é multi. A gente pode falar que o que envolve a saúde são fatores que envolvem muita coisa. Não é muito simplista isso, mas envolvem essas três questões que eu comentei: a saúde física, a saúde mental e a saúde social. Eu queria terminar esse primeiro bloco, estamos chegando ao fim do primeiro bloco, dizendo o seguinte: é por isso agora eu começo a entender porque, seja para diabetes, seja para o que for, a insistência da importância do exercício físico, né, para as pessoas. Por tudo isso que ele falou e ainda por tudo mais coisas que o Helder vai nos mostrar e vai dizer da importância disso. Mas, Helder, esse primeiro bloco sempre é um pouquinho mais curto para o convidado, mas eu peço licença para você, para nós façamos um break. Pedimos licença para um breve intervalo, voltamos já já. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV. Hoje nós estamos falando em saúde e atividades do dia a dia com o professor Helder. Já entramos no segundo bloco. Helder, a gente vai
fazer um pinga-fogo aqui, mas você vai me dar uma licença, porque a creche fez um jantar no dia 26, um jantar dançante, 300 pessoas, e eu gostaria de apresentar 2 entrevistas que nós fizemos, rapidinho, para que você volte, que a gente volte aqui a falar da saúde, que a gente é muito importante. Agora, mais um momento em que eu tenho a grata satisfação, o prazer de apresentar a vocês a nossa diretora-geral, a Laila de Oliveira, uma incansável, que está fazendo um trabalho muito bonito na nossa entidade. E a Laila que está conosco, presente. Laila, como é que você vê o evento de hoje? É um evento muito bonito, né? Um jantar para as pessoas se divertirem, para as pessoas comerem uma comida muito boa e, acima de tudo, ajudar a entidade, que é o nosso foco, angariando fundos com esse jantar. Isso que ela falou isso, sabe por quê? Quem paga as contas é ela, como diretora. Laila, é mais um passo, é mais uma amostra do trabalho do grupo, não é isso? Isso, trabalho unido com voluntários, né? Trabalho todo feito, pautado no voluntariado e mais uma vez um evento de grande sucesso com os amigos, com a união de todos. Eu acho bom frisar o seguinte, Laila, a Laila já estava conversando comigo agora há pouco, puxa vida, tem pessoas trabalhando aqui, mas nós temos uma equipe toda, né, de funcionários da creche que já vem trabalhando já de alguns dias na preparação desse evento, não é isso? O que é que você diria para esse pessoalzinho que está sempre ao teu lado? O principal, né? Nós temos um quadro de 30 funcionários diariamente ali trabalhando para o bem-estar das nossas crianças, que também se empenham ainda mais nesses eventos, né? Então fica aqui também o nosso agradecimento a todos os funcionários da Estrela Guia, que nos ajudam bastante em época de evento. A gente sabe que é corrido, creche, evento, e todo mundo faz com o maior amor possível. Laila, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, extensivo a todos esses funcionários que você falou e o agradecimento também a todos os voluntários, né? Uma boa sorte para nós, parabéns mais uma vez, obrigado. Obrigada. E agora mais um pedaço, mais uma parte desse maravilhoso evento, jantar dançante na Loja Maçônica Renascença. Eu estou aqui ao meu lado, um grande amigo, irmão, uma pessoa que batalha pela nossa entidade há vários anos, é o José Luiz. José Luiz, primeiro te dizer obrigado é muito pouco, mas como você sabe que esse obrigado não vem só do meu coração, vem do coração de todo esse pessoal que trabalha aqui, os voluntários, o pessoal da comunidade da creche, eu quero te agradecer. E queria te fazer uma pergunta, como é que está sendo esse evento para você? Ele, na verdade, você não tem que agradecer a mim. Eu acho que nós temos que agradecer a creche por dar essa oportunidade de promover esse lado que a gente tanto precisa de agradecer, né? Dizer para Deus, olha, obrigado por eu estar aqui. E eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Então a creche Estrela Guia me dá essa oportunidade. Esse evento, na verdade, para mim está sendo muito bom, porque a gente está tendo o apoio de novos amigos, novas pessoas estão vindo, novas pessoas estão voltando, outras pessoas estão voltando para nos ajudar. Então eu aposto que daqui para frente, se esse aqui é esse sucesso, os próximos serão bem melhores. Com certeza, e você que é um dos puxadores desse carro maravilhoso dos nossos eventos, muito obrigado, e que esta noite continue sendo e seja sempre, tá? Com muita alegria, com muita paz, e que todos que vêm aqui venham, com certeza vão sair muito satisfeitos. Se Deus quiser, é o que nós esperamos. Queremos que todos se divirtam e que nós possamos cumprir mais uma vez a nossa missão de atender bem e fazer disso aqui a melhor noite. Esse foi uma prova e mostrar a vocês o pensamento interior dos membros que compõem a comunidade da Estrela Guia. Obrigado, José Luiz, mais uma vez. Parabéns, Laila. Obrigado também pelo seu trabalho na creche. Nós vamos continuar, Helder, porque o tempo aqui é muito rápido mesmo.
A gente tem nosso dia a dia, a gente vive nossa vida, como você falou, hoje a competição é terrível, a cobrança é muita, a alimentação é ruim, a gente não sabe comer direito, não sabe fazer um monte de coisa que tinha que fazer direito, e você está aqui justamente para nos dar as dicas disso, né? Como é que a saúde é afetada no nosso dia a dia e as características do comportamento? Todas essas questões que envolvem a saúde, né, elas geram comportamentos, né? Nós somos o que somos, porque nós estudamos o que estudamos, então vivemos o que vivemos, e isso tem como resultado um certo comportamento, um padrão comportamental do Walter, um padrão comportamental meu, e cada um tem o seu. Esses padrões comportamentais, alguns são maravilhosos, outros nem tanto assim. Então tem algumas coisas que a gente faz no dia a dia, por mais simplista que pareça ser, pode ser prejudicial. A gente precisa parar um pouquinho só para prestar atenção no que a gente está fazendo e saber se aquilo ali está sendo ruim, positivo ou negativo. Por exemplo, existe uma coisa bem simples que é levantar da cama. Para alguns é mais difícil, para outros nem tanto. Mas o simples ato de levantar a cama pode ser bastante difícil e exigir muito esforço físico, o que é ruim. A gente estava em estado pleno de repouso, relaxamento, e de repente o despertador acorda, a gente pula da cama e sai correndo. Isso não é interessante. De uma hora para outra a gente muda o nosso estado físico de uma forma muito brusca. Isso não é interessante para a saúde. A gente precisava fazer uma transição, né, ao levantar da cama, com calma, com cuidado. Além disso, a forma de levantar da cama é bastante interessante, porque não é o momento mais interessante para levantar fazendo muito esforço físico, né, principalmente pensando no alinhamento da coluna vertebral, né. A gente trouxe uma foto, né, onde eu trouxe uma foto que traz algumas Olha lá, gente, como é posturas. Que a gente levanta e como não pode levantar. Então, seria bastante interessante que as pessoas deitassem de lado ali, como aquela primeira foto no canto esquerdo. A primeira posição é de lado, é melhor. Seria mais interessante para o alinhamento da coluna vertebral. Bom, o que a gente estava falando antes era sobre levantar da cama, né? Então, aquela figura do lado direito, no canto superior, bastante gente faz isso. Faz um abdominal para levantar da cama. Aquele pulo. Não é tão interessante assim, porque você estava em repouso absoluto praticamente. Seria mais interessante, pensando em evitar esforço excessivo, em alinhamento da coluna vertebral, a gente virar de lado, ou se você já está de lado, colocar as mãos e o cotovelo para apoiar o seu corpo e erguê-lo lateralmente, né? Após isso, a gente ficar sentado na cama. É um ritual, nós deveríamos fazer um procedimento para levantar da cama e não simplesmente pular e sair correndo para poder ir trabalhar. E essa modificação de postura, esse passo a passo, é bem simplista, né? Não requer nenhum tipo de conhecimento técnico, basta a gente praticar. Isso é um hábito, e a gente se desvencilhar de hábitos velhos, né, antigos, é muito difícil. Mas a gente precisa tentar, né, estabelecer esses novos hábitos. Quem não faz isso deveria experimentar. A saúde da sua coluna agradece. E se você conseguir levantar da cama com tranquilidade, com mais serenidade, o seu dia talvez seja mais produtivo, quem sabe, né? Levantar com calma, espreguiçar. Tá aí, uma coisa muito simplista. Que na verdade é alongamento. Todos os animais fazem instintivamente, né? Todos não, os animais fazem instintivamente. A gente talvez pule essa fase algumas pessoas, né? Mas é muito interessante a gente acordar, espreguiçar, fazer alguns alongamentos de forma tranquila. Tem gente que medita, é totalmente válido. E fazer aquela sequência, né, de erguer-se da cama lateralmente e permanecer sentado por poucos segundos. É uma transição fantástica do dormir para o ao acordar. E a saúde agradece, com certeza. Por isso que a gente vê o gato, o cachorro também. O gato, principalmente, ele está dormindo, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz, né? Ele se espreguiça todo, tá? E não assistiu o nosso programa. Mas nós assistimos o gato. Assista o gato. Veja, se você tem cachorro ou gato, veja como é que ele faz quando ele acorda. Copie, não faz mal, copie. É importante o que o Helder falou.
E aí você dá um choque no corpo. Um detalhe que eu preciso mudar. Eu troquei o despertador. O despertador parece a sirene do carro do bombeiro, rapaz. Não tem jeito se você não tomar um susto quando acordar. Não é interessante, né? Mas viu a mudança da posição? A pessoa acha que não pode perder tempo. A vida de hoje é muito cobrada, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente passa metade da vida preocupado com o trabalho, produzindo e trabalhando e tudo correndo, né? Enquanto isso a saúde vai ficando de lado. E a outra metade da vida a gente passa correndo atrás da saúde, que a gente deixou para trás. E isso é muito interessante. Eu acho que é bem possível a gente conciliar as duas coisas, né? Ser produtivo, trabalhar, estudar, mas não deixar de lado a saúde. Incrementar rotinas e hábitos bons para a saúde. Isso é plenamente possível. Por exemplo, a gente falou do ato de ficar sentado, né, na cama. Isso é uma coisa bem simplista, né? Aquela tarefa de se erguer. Agora, ficar sentado por muito tempo é outra coisa que a gente precisa conversar também. E como é ficar sentado na cama? Na cama é moleza, né? Tranquilo, por pouco tempo. Desculpe te interromper. Eu perguntei porque você estava explicando para um dos nossos alunos lá, né? Como é que ela podia, ela sentava, né? Mas não colocava um apoio embaixo do joelho, né? Quando a gente fala do ato de sentar, tem tanta coisa envolvida, mas a gente pode simplificar esse assunto. O que você comentou do apoio do pé, eu chamaria de um ajuste secundário, posterior. A gente primeiro poderia, mas não falando mais do sentado na cama, a gente poderíamos falar agora do sentar no trabalho, por exemplo, como você está aqui agora, ou então no escritório, as pessoas trabalhando no computador. Enfim, quem trabalha sentado deveria observar um pouquinho melhor a sua postura, porque se você fica 4 horas de manhã e depois 4 horas de tarde sentado naquela posição, certamente o seu organismo vai reclamar se não tiver de uma forma adequada. Gasta-se muita energia para sentar de forma inadequada. E a primeira coisa que eu... Gasta-se muita energia sentar de forma inadequada. Seria bastante prudente se a gente pudesse ajustar a altura da cadeira em relação à mesa. Essa é a coisa mais importante quando a gente fala sobre esse assunto. No trabalho, observe como é que está a mesa em relação à cadeira. Se ela estiver muito longe, provavelmente a mesa é alta ou a cadeira é muito baixa. E isso promove algumas alterações ou então ajustes posturais para que você trabalhe naquela mesa. Então, isso também tem relação com o tamanho da pessoa. Então, uma pessoa muito alta tem posturas absolutamente diferentes de uma pessoa muito baixa. Então, os ajustes são individuais. Então, você tem que observar a altura da cadeira, por exemplo, de forma que os seus pés toquem o chão. Só que, talvez, todo o restante não fique de forma adequada, se você pensar no chão. Então, o mais prudente seria pensar na mesa. Então, se você ajustar a cadeira em relação à mesa, de forma que os seus cotovelos fiquem a 90 graus e a mesa fique entre a coxa e o braço, no caso aqui a mesa não está interessante para você, tem que arrumar essa mesa e essa cadeira. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas é bastante interessante que o cotovelo fique a 90 graus e próximo ao corpo, por exemplo, para quem trabalha digitando. Isso faz com que isso promove uma postura onde existe menos esforço físico. Agora, se eu tenho uma mesa alta em que eu apoio o meu cotovelo e o meu punho fique flexionado, eu digitar nessa posição certamente é mais desconfortável do que eu digitar com o alinhamento do meu punho com o antebraço. Então, quando a gente fala sobre o trabalho sentado, seria interessante a gente gastar pouca energia ao executar essas tarefas, porque alguns músculos permanecem em trabalho, em tarefas, em contração por muito tempo, e isso gera um cansaço físico muito alto. Isso aí é uma coisa que acho que acontece muito, né? Sim. Até pela própria dinâmica do trabalho. Nós vamos voltar e vamos dar continuidade disso, mas já se foi o segundo bloco. Pedimos licença para um breve intervalo. Voltamos já já. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido.
Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Você está assistindo ao programa Estrela Guia na TV. Hoje nós estamos falando das atividades do dia a dia com o nosso amigo, o professor Helder. Nós estamos agora sentados, estávamos deitados, dormindo, agora passamos para o sentado. E ainda tem muita coisa para falar do sentado, mas o Helder me permitiu que eu pudesse passar algumas imagens das atividades da creche Estrela Guia, porque a gente é uma entidade filantrópica e precisa mostrar o nosso trabalho, fazer aquilo que é feito lá, que você tome conhecimento disso, para que você também possa se agregar e vir nos ajudar. Essa aqui foi uma memorial de conquista dos Santos. Nós já tivemos no Zoológico de São Paulo, tivemos no Aquário. Esse aqui as crianças foram visitar o Memorial de Conquistas dos Santos Futebol Clube. O que espantou, viu, Helder, é o conhecimento das crianças sobre o futebol. Aliás, o futebol é a alma do futebol, né? É o país do futebol. O conhecimento das crianças sobre o futebol, olha o interesse deles e os comentários depois na creche, que viu a estrada, que viu a fotografia do Pelé, que viu a bola, que viu não sei o quê. Foram no campo, entraram no campo. Quero agradecer ao Dr. Odílio Rodrigues, nosso grande amigo. O Odílio, aquele seu oferecimento continua de pé e já fizemos alguns eventos no Salão de Mármore dos Santos, pela benesse do Dr. Odílio, da diretoria. Parabéns ao nosso time. Eu não sei se ele é corintiano, mas Santista. Nasceu em Santos, Santista. Nós somos santistas, estamos felizes, torcendo pelo Santos. Boa sorte ao senhor agora. O afastamento do presidente Álvaro Pereira, que ele recupere a saúde, mas veja as nossas crianças aí, tudo isso faz parte da cultura, é diversão e cultura, tem que conhecer o que está acontecendo. Porque normalmente geralmente as nossas crianças, de uma forma, elas passam o dia na creche, chegam em casa à noite, a maioria das mães, a grande maioria das mães trabalha para poder manter a casa, a entidade filantrópica. Ora, a mãe chega à noite, o que ela tem que fazer? Ela tem que dar um jeito na casa dela, tem que ver a comida, o lanche, no dia seguinte, para o marido ou para ela. Então, a criança fica nesse círculo. Se a creche se tornar uma prisão para ela, não vamos conseguir nada, né? Por isso que nós temos um micro-ônibus, que foi uma doação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e que serve não só a nossa entidade, como nós servimos também outras entidades. É bom que se diga isso, viu? Semana passada a creche São Jorge levou quase 100 crianças no passeio, o nosso micro-ônibus foi lá e fez o trabalho. Obrigado, parabéns Vira, parabéns a todas as monitoras, a Valéria, mas vamos voltar para o sentado? Eu estava aqui com o pé cruzado, já botei o pé no chão. Me fale mais sobre sentar. Você comentou, né, sobre um apoio, essas adaptações a gente faz após ajustar a altura da cadeira em relação à mesa, onde eu tenho o cotovelo flexionado a 90 graus, preferencialmente os joelhos também a 90 graus. Nós temos fotos aqui? Nós temos fotos. Temos fotos. Tem uma foto que mostra a relação aí entre a postura sentada de forma adequada e a postura de forma inadequada. Nossa, a foto à esquerda... Da direita é que está certo. Infelizmente é mais comum de ver isso, né?
A foto à esquerda, a gente tem ali a pessoa com o corpo ereto. É bastante importante dizer que nem sempre essa posição ereta é a melhor. A literatura traz algumas coisas relacionadas a isso, onde é bastante interessante inclinar o corpo um pouquinho para trás, mais ou menos 100 graus, 110 graus. É uma postura bastante confortável, onde eu repouso as minhas costas sobre a cadeira, e isso diminui a atividade muscular. Só que a postura dessa foto à direita, onde eu tenho o escorregamento do quadril à frente, isso não é interessante porque gera uma flexão da coluna lombar e isso aumenta excessivamente a pressão dos discos intervertebrais. Tem uma outra foto que eu também trouxe, como não deve sentar, que mostra essa relação. Um sujeito fez uma pesquisa, ele colocou um instrumento que mede a pressão lá dentro do disco intervertebral. E aí ele considerou que a pessoa em pé tem uma pressão de 100%. Então aquela foto mostra isso, a foto à esquerda, o bonequinho em pé. E aí quando a gente deita, a pressão diminui absurdamente, por conta da gravidade, obviamente. Só que olha que interessante as fotos logo abaixo. A pessoa sentada, ereta, tem uma sobrecarga obviamente maior do que em pé. Só que ela tem mais pressão ainda quando eu curvo o corpo à frente, o bumbum, o quadril vai à frente. A representação daquela foto à direita, onde tem uma coluna, mostra a pelve inclinando-se à frente. Isso gera uma pressão muito alta no disco, porque a tendência é que a parte frontal do nosso disco intervertebral fique pressionado, e a tendência é que lá dentro tem o núcleo pulposo, o núcleo tende a ir para trás. E isso exerce uma pressão de forma desigual no disco, gerando muito estresse articular, o que é muito ruim. Essa inclinação da pelve à frente, se fosse por pouquíssimo tempo seria até interessante, mas infelizmente tem bastante gente que trabalha assim. Ou o contrário, a pessoa está com o quadril lá atrás, mas debruçada sobre a mesa. Nas duas situações eu tenho flexão da coluna. E nas duas situações eu tenho pressão excessiva do disco intervertebral e isso induz esse disco a vir para trás. E, consequentemente, a lombar ela passa a fazer mais força para manter essa postura. Então, aquela foto que a gente viu da primeira vez, que era a pessoa retinha, certamente aquela pessoa, naquela postura, ela exerce menos força para ficar naquela posição do que a outra pessoa que estava com o quadril para frente. Aquilo exige muito esforço da lombar e não é interessante, por levar a um processo de degeneração articular mais acelerado do que o natural. E aí a gente precisa ajustar essa pessoa, principalmente arrumando a cadeira em relação à mesa. E aí depois a gente pensa nas extremidades. Por exemplo, uma pessoa pequena, de baixa estatura, se a gente ajusta a cadeira de uma forma que ela fique com os pés livres, a gente precisa apoiar o pé dessa pessoa. Então, é bem simples isso. Eu já vi pessoas pode ser com uma caixa de sapato, pode ser com uma lista telefônica, não precisa ser um material caro, específico. É claro que tem hoje materiais que exercem essa função especificamente. Não precisa, mas é desejável. Pensando nas outras questões, por exemplo, quem trabalha com computador e mexe com mouse e teclado e telefone por muito tempo no trabalho, é bastante interessante que esteja de fácil acesso a essa pessoa, esses 3 instrumentos. Então eu não tenho que me deslocar muito para mexer o mouse, é bastante interessante, porque fazer isso com o braço erguido, eu faço muita força nos músculos do braço para manter o meu braço movimentando o mouse. Então é interessante que eu adquira uma postura que eu não faça esse tipo de esforço físico. Vamos deixar a energia que a gente tem para gastar na hora de fazer atividade física, por exemplo. Mas na hora do trabalho é bastante importante a gente economizar energia. Executar aquela tarefa que tem que ser executada com o menor gasto de energia possível. Isso traz menos estresse muscular, articular. Eu já ouvi falar de algumas empresas que interrompem o trabalho dos funcionários durante um curto período, e que eles façam exercício, alongamento, enfim, tal. Eu não vejo isso como uma parte muito grande da cultura empresarial brasileira, não vejo, infelizmente é minha opinião, não sei. Mas eu acho que diante do que você falou, todas as empresas
deviam fazer isso. O que você está falando é sobre a ginástica laboral, né? É conhecida na educação física como a ginástica laboral. É muito interessante a ginástica laboral. Uma explicação bem simplista do que ela se trata é se a gente puder interromper o trabalho dessa pessoa por um período curto, de 10, 15 minutos, e promover para ela um pouco de movimento e ativação muscular daqueles músculos que ela não estava usando ao trabalhar, é bastante interessante para a gente pensar na compensação, né? Trazer esforço para quem não estava fazendo esforço e, ao contrário, que é o mais importante, a gente interromper o trabalho de quem estava fazendo muito esforço físico, né? Alguns músculos trabalham bastante para manter algumas posturas, é interessante a gente interromper isso por um período curto, pouco tempo, 10, 15 minutos, e a gente promover relaxamento através de alongamento, automassagem, exercício respiratório. Existem várias estratégias para a gente poder induzir o relaxamento daqueles grupos musculares que estavam trabalhando excessivamente. E isso traz um ganho de bem-estar inacreditável. A ginástica laboral é relativamente nova, Walter. Então, no meio empresarial, não é comum ainda. A gente precisa difundir um pouco mais essa atividade e mostrar em números. Eu acho que é bastante importante, através de números, e mostrar que a produtividade daquela pessoa aumenta se ela tiver com bem-estar físico. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Funcionário e o patrão. Com certeza. Nós estamos deixando aí o seu e-mail, seus contatos. Fica aqui uma sugestão, porque a gente não inicia uma campanha a nível nacional, mas que os empresários que estão vendo este programa, ou venham a vê-lo no YouTube, entendam isso e pode ser conversa com ele, né? Não é questão dele ganhar dinheiro, não. Esse menino aí, ele vive para a profissão que ele exerce. Então é importante que você se informe com ele como é, o que acontece, qual é o ganho, com mais profundidade, e você possa aplicar isso na sua empresa. Eu pensar isso na creche, eu não tinha isso na creche. Para quem não tem ginástica laboral no trabalho, ou não quer, tem e não quer fazer, eu normalmente sugiro que simplesmente pare o trabalho, levante e beba água. Vai beber água. Sai daquela posição que você estava, vai beber água, vai passear 1 minuto, 2 minutos. Isso não vai atrapalhar as suas tarefas, não vai diminuir sua produtividade, pelo contrário, o bem-estar físico vai aumentar. E provavelmente o bem-estar psíquico e social também, se você estiver junto com outras pessoas no ambiente de trabalho. Os ganhos são infinitos. Levantamos, sentamos, agora já estamos terminando mais um bloco, né? E você ainda tem bastante coisa importante para falar. Peço licença que nós passamos um break. Pedimos licença para um breve intervalo. Voltamos já já. Santos tem um novo gesto para proteger quem atravessa na faixa: o braço estendido. Toda faixa de pedestre sem semáforo agora é faixa viva. Quando for atravessar, estenda o braço com a palma virada para os carros. Quem estiver dirigindo deve respeitar esse sinal e parar. Juntos, vamos fazer um trânsito mais seguro e humano. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você.
Infelizmente, nós já estamos chegando no quarto e último bloco do programa Estrela Guia na TV, hoje falando das atividades do dia a dia, do nosso professor Helder. Nós ainda temos imagens aí elucidativas, nós estamos aprendendo a deitar, levantar, aprendendo a sentar, né? E, Helder, rapidamente, e você vai entrar nas imagens, uma coisa que... O que as pessoas, nós precisamos entender é o seguinte, que nós estamos sentados errado, eu não estou sentindo dor agora, mas a minha coluna está sendo afetada, ela está sendo modificada, né? Ela está fazendo esforço para manter a postura que você está Aí quando aparece, já foi, que nem eu. O nosso corpo sofre ajustes, né? Adaptações. Nosso corpo é maravilhoso, ele vai se adequando àquilo que a gente oferece para ele. Só que o nosso corpo vai se protegendo de coisas ruins ou, enfim, de posturas inadequadas. Então vamos chamar as imagens? Vamos. Posturas inadequadas, podemos, gente? Vamos falar um pouquinho das alterações posturais. Essa aí. Eu costumo dizer, Walter, que nós somos assimétricos. É muito difícil encontrar alguém com uma simetria corporal magnífica. Então todo mundo tem um desvio postural, por menor que seja. E esses desvios posturais, eles acarretam em esforço físico para manter as nossas posturas. Então, por exemplo, a primeira figura à esquerda, a gente pode falar que é uma postura ideal, né? Ela tem curvaturas da coluna vertebral desejáveis, não são excessivas. A foto seguinte, a segunda, tem curvas, essa segunda moça de lado, ela tem curvaturas excessivas, o que gera, consequentemente, bastante esforço físico para manter a postura. No caso aqui em pé, né? Vamos falar um pouquinho sobre a postura em pé. Mas essa pessoa, a terceira pessoa ali que tem a coluna, a gente chama de coluna retificada, ela tem a diminuição das curvaturas da coluna vertebral. Essa pessoa provavelmente sofre dores horríveis. Ou se não sofre ainda, ela sofrerá provavelmente. Porque a compactação, a pressão sobre os discos é muito aumentada. As nossas curvas da coluna vertebral, elas têm um objetivo de dissipar a carga imposta pela gravidade. Então quem não tem essas curvaturas acaba sofrendo um pouquinho mais de compressão por conta da gravidade. Eu olhando uma pessoa de costas, né, com aquelas curvas em C ou em S, a gente chama de escoliose, é comum a gente ver essas alterações, mais do que uma dessas alterações posturais numa única pessoa. Mas todas elas trazem esforço físico para que a gente possa manter-se em pé. Então, por exemplo, vamos passar para a próxima imagem. Lembra daquele estudo que eu falei, que o sujeito avaliou a pressão dos discos? Uma outra pessoa fez um estudo muito parecido. Uma outra pesquisa avaliou as posições ao executar algumas posturas ou tarefas, né? Então a primeira é uma pessoa em pé. Eles consideraram que a pressão sobre os discos ou sobre a coluna vertebral era de 100%. Só que ao segurar um peso de 10 kg em cada mão, essa pressão aumenta consideravelmente. Mas essa pessoa está segurando dois pesos, um em cada mão, de forma equilibrada. Se eu soltar um peso e ficar segurando um só peso de 10 kg numa mão só, eu tenho um desequilíbrio, né? Eu tenho a tendência de pendular o meu corpo lateralmente. E isso gera uma pressão desigual nos meus discos e que, consequentemente, gera mais estresse articular. E isso é ruim. Então, ao carregar sacola no dia a dia, por exemplo, é bastante interessante a gente dividir o peso nas duas mãos. E não carregar tudo num lado só. Isso acontece muito. Muito. E a terceira foto é uma pessoa que colocou um objeto de 20 kg à frente com os joelhos flexionados. A pressão nos discos intervertebrais aumentam consideravelmente. Só que na hora que ela estende o joelho, é onde a gente tem mais pressão sobre os discos. Então, eu, numa postura em pé, segurar um objeto com os joelhos estendidos e o corpo curvado à frente, é extremamente estressante para as minhas articulações executar essa tarefa ou essa postura. Então é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Então se tiver que carregar ou levantar um peso, certamente não será com o joelho estendido, porque a lombar executa muito esforço físico, é indesejável. A postura em pé de uma pessoa com curvas da coluna vertebral de forma desejável, ela certamente gasta menos energia. Então vamos supor que uma pessoa com bom alinhamento corporal, ao ficar em pé, ela consegue executar uma determinada tarefa com mais facilidade do que uma pessoa que tem má postura. Uma pessoa que tem desvios posturais importantes,
certamente ao executar qualquer tarefa, ela gastará mais energia, ela terá mais dificuldade para executar essa tarefa. A gente tem condições, através do exercício físico, por exemplo, em alguns casos de fisioterapia também, de diminuir ou melhorar essa condição negativa da postura. É um trabalho que demanda um pouco de tempo, paciência, dedicação, mas é importante, vale a pena a gente cuidar um pouquinho da postura, do alinhamento da coluna vertebral, para que tudo aquilo que a gente faça no dia a dia seja um pouco mais fácil. Eu costumo fazer uma comparação de um atleta e de uma pessoa com pouca aptidão física, um idoso com muita dificuldade de andar, por exemplo, porque ele tem fraqueza nas pernas. Ele anda bem devagar, não é de propósito, ele tem pouca força. Então, essa pessoa fazer limpeza em casa, por exemplo, é muito difícil, diferente do atleta, que é muito forte, um vigor físico extremamente alto. Limpar a casa é uma tarefa irrisória para esse atleta. Então, a condição física é bastante importante nessas situações. Então, por mais que você não goste de fazer atividade física, é bastante importante que você faça um pouco pelo menos. Tem pouco tempo, eu quero fazer duas perguntas que eu acho importantes. Isso acontece comigo. Tem dia que eu dormi pouco, acordo cansado, né? Eu vou para fazer a academia, porque eu sei que eu preciso e é bom. Por que que eu chegando lá, e às vezes eu chego lá muito cansado, com sono, e eu faço o exercício e eu saio de lá legal. Rapidamente, o que acontece? O exercício não faz milagre, mas é quase isso. Provavelmente você estava num estado, bastante gente chega assim, Walter, num estádio de cansaço físico, fadiga, desânimo, sonolência, e ao iniciar o exercício físico, isso muda, né? Porque durante o exercício a gente produz alguns hormônios que trazem sensação de bem-estar. Então a gente termina a sessão do exercício com certeza muito diferente de quando a gente começa. Costumo brincar com as pessoas que o mais difícil não é fazer o exercício, é chegar até a academia para fazer o exercício. É verdade. Porque depois você se sente muito bem. Eu sou testemunha disso. O exercício traz bastante bem-estar. Outra coisa, nós estamos com 5 minutos. Você estava falando tudo isso, depois a gente vai dar uma englobada. E me veio à cabeça, às vezes assisto filmes ou reportagens sobre aula, e eu vejo a criança fazendo a lição assim. A importância do professor corrigir isso não é muito grande? Sim. Isso é multifatorial, tem relação com a acuidade visual da criança, coincidentemente corrobora com o assunto que você abordou no programa passado. Né? Então a criança que tem uma deficiência visual, ela vai ter que aproximar o rosto dela daquilo que ela está tentando escrever ou então ler. Mas tem outros que têm o costume. Sim. O comportamento assim, postural dessa criança, ela é tendenciosa a se arquear à frente para escrever, para ler. Isso não é muito interessante pensando na saúde postural dela. É mais interessante que ela traga o livro para ler, próximo a ela, ou, no caso da escrita, a mesa. Normalmente as mesas escolares elas não são ideais ergonomicamente falando. Existe uma tabela que nos diz qual seria a altura desejada da mesa ao executar tarefas pesadas, tarefas leves e tarefas de precisão, como escrever, por exemplo, que a gente precisa aproximar um pouquinho mais das nossas vistas. Se a gente conseguisse trazer o livro, o caderno, para mais próximo dos nossos olhos, seria mais interessante. Então a importância tem que começar na escola também. Né? A escola tem que ajudar. Porque a criança passa muito tempo na escola, né? E eu não vejo, infelizmente, eu não leio, não tenho conhecimento de nada a respeito de se tratar disso. Nós temos 3 minutinhos, vamos procurar. Eu primeiro quero agradecer aos nossos telespectadores, você, minha telespectadora amiga, que às vezes eu esqueço até de agradecer. Você, meu telespectador amigo, muito obrigado pela audiência. Nós vamos dar um complemento no programa. O que é que foi falado? Né? E você tem acesso a esse programa na reprise de sábado, às 14 horas,
você tem acesso ao programa no YouTube, porque eu acho que esse é um programa que tem que ser visto, ser degustado, e para a pessoa aprender, porque muitas vezes a maioria dos brasileiros não fazem isso que você falou que nós tínhamos que fazer. Mas eu queria agradecer a vocês a audiência, toda essa atenção, na certeza de que, mais uma vez, o nosso programa pôde, de alguma forma, contribuir para a saúde e para a nossa sociedade como um todo. Eu queria agradecer ao Helder, e Helder, nosso programa não tem o dinheiro da Globo, mas tem, como a Globo também tem, uma coisa chamada gratidão. Sim. Parabenizar. Então eu gostaria muito que você recebesse muito carinho esse... Obrigado, Valder. Obrigado. Eu fico muito feliz, né, com a oportunidade de poder contribuir levando informação para as pessoas. E eu sinto que a minha missão, né, nesse mundo aqui é oferecer saúde para as pessoas. Eu gosto de cuidar do próximo e eu sinto que eu nasci para isso. O Helder se coloca à disposição de todos vocês, para qualquer informações, vocês têm os dados dele. Eu preciso muito me redimir perante a Adicleia, nossa telespectadora símbolo, né, que a semana passada eu esqueci de você, Adicleia, não esqueci não, foi muito corrido. Mais uma vez te agradeço, ao teu cachorrinho John Lennon, a Ana Regina, o Beto, o Bira, a Nil, Magali, todo esse pessoal que sempre nos vê, o Marcelo Lessa, está chegando a hora de nós nos revermos, Marcelo Lessa, porque festa inverno, eu estava esquecendo, meu Deus do céu, vamos encerrar assim, festa inverno, gente, na cidade de Santos, no dia 11 de junho, no dia 11 deste mês, é inaugurada a nossa festa inverno Santos 2014, Inverno Solidário, participação da Prefeitura com as entidades filantrópicas. São 20 lanchonetes, 8 restaurantes que vão estar lá até o dia 13 de julho, tá? Trabalhando com muitos voluntários, centenas de voluntários, para que nós possamos arrecadar fundos para poder manter a nossa qualidade, o nosso atendimento. A comida é muito boa, o Helder é prova disso, que ele já esteve lá, já comeu. Então fica aqui o nosso convite, Festa Inverno Santos na Arena, inauguração dia 11 de julho, término dia 13 de julho, 11 de junho, dia 13 de julho. Compareça, você vai estar degustando pratos maravilhosos a preços compensadores e você está ajudando as nossas entidades filantrópicas de Santos a manterem esse atendimento e manterem isso. Eu queria te agradecer mais uma vez de coração, não só por tudo que você fez por mim, né? Porque você me deu vida, você me deu saúde, mas por toda essa vida que você tem, que é dedicada a esse trabalho maravilhoso de mostrar. Vejam bem, vocês prestem atenção, deitar, sentar, andar, carregar peso, né? E fazer exercício físico. Nosso tempo já estourou como sempre, muito obrigado, parabéns a você, parabéns a todos. E a nós, o programa Estrela Guia da TV, desejamos ao Helder, a família dele, a todo esse pessoal da nossa equipe de produção, a todos vocês, muita paz, muita saúde, seja feliz, a felicidade parte de você, a saúde parte de você também. Que Deus abençoe a todos nós, tá? E com certeza na próxima terça-feira nós estaremos juntos, tratando de outros assuntos de muita importância também. Valeu, meu. Obrigado.